Queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos de volta com mais uma palavra e desta vez eu quero ler um texto que está em Gênesis, capítulo 21. Esse texto é um texto muito interessante e o texto diz assim, a partir do verso 22: Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo quanto fazes. Eles reconhecem, apesar que criaram um problema com Abraão e queriam se afastar, mas depois reconheceram que Abraão era um homem que tinha a bênção de Deus. E agora eles querem se aproximar de Abraão. O verso 23 diz o seguinte: Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás nem a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Eles estão fazendo aqui uma aliança de paz. E agora, daqui para frente, vem o texto em que eu quero basear a minha palavra. Nada obstante, Abraão respondeu a Abimeleque, por causa de um poço de água que os servos destes lhe haviam tomado à força. Tinha havido um problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Abimeleque, e agora, no momento desta aliança em que ele está procurando Abraão para uma aliança, Abraão mexe no assunto. E ele diz o seguinte: respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem tenha feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Muito interessante esse texto. E aí diz o texto que Abraão tomou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos a aliança. O que eu gostaria de falar nesta palavra de hoje? Eu gostaria de falar sobre conclusões precipitadas. Meus queridos, muita confusão, tristeza, problemas poderia ser evitados se a gente fosse mais prudente com respeito ao que a gente ouve e o que falamos sem certeza. Todos os problemas começam com palavras. Por isso é que Tiago diz que se nós controlarmos a nossa língua, somos perfeito varão, capaz de controlar o corpo inteiro. Nota bem, os pastores de Abraão tiveram um problema com os pastores de Abimeleque, porque eles brigavam com os de Abraão por causa da água, por causa do poço. E agora que Abraão Abraão é procurado por Abimeleque para fazer uma aliança. O interessante é que ele
lembra do problema do poço. E aí ele diz o seguinte, muito interessante, e ele diz assim, respondeu-lhes Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Isso me leva a pensar que Abraão chegou a pensar que Abimeleque sabia dessa história. Talvez até pensasse que tivesse o aval de Abimeleque, dos servos dele, ter brigado com os servos de Abraão e tomado o poço. E diante desta aliança que eles vão fazer agora, ele procura Abraão para fazer a aliança e ele aproveita para mexer no assunto do poço. E ele fala sobre o problema que houve, vocês vêm nos procurar para fazer uma aliança. No entanto, tem havido problemas entre a gente. Os seus servos tomaram poço que meus servos fizeram e criaram um problema de relacionamento. E agora ele diz, eu nem sei quem fez isso. Nunca chegou a meus ouvidos, nunca me falasse disso. E nunca ouvi falar sobre esse assunto, a não ser agora que você está falando. Então, prezado, olha que coisa interessante. Quantas conversas que surgem e que a gente faz um juízo errado ou chega a uma conclusão errada, exatamente como está aqui nesse texto. Ele respondendo a Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Porque foi feito isso entre os pastores dele. Mas nunca chegou ao conhecimento de Abimeleque que alguém tinha feito isso. E agora, eles também nada me fizeram saber. Você guardou isso com você? Nunca me procurou para falar sobre o assunto? Eu não sabia disso, estou sabendo disso agora. E ele diz, nem tampouco ouvi falar disso senão hoje. Eu fico pensando, quanto tempo Abraão deve ter guardado isso pensando, Abimeleque está apoiando esses erros dos servos dele. Isso, irmãos, acontece muito nas nossas famílias, com casos de filhos, por exemplo, que criam um problema com o filho de outro, e às vezes o pai pensa que o pai da outra, ou a mãe da outra sabe, e eles não sabem. Ou um empregado que quer um problema, né? Que um problema e a gente fica pensando que sabe, não sabe. São várias as situações que isso acontece. Por isso que é importante a pessoa colocar tudo a limpo, porque muitas vezes uma informação errada traz um problema de relacionamento muito grande, separa grandes amigos, destrói comunhão de famílias, destrói comunhão na igreja. Na igreja também tem essas coisas. Pessoa que ouve um falar uma coisa, vai lá e fala outra, e fica por isso. E uma pessoa fica fazendo mau juízo da outra, como se a outra pessoa realmente tivesse feito aquilo. E às vezes, nunca foi procurado para resolver o problema. A gente deve procurar resolver os problemas, não com aquela atitude nervosa, braba, de chegar e já ir destratando o outro. Eu já tive uma situação parecida com essa, em que uma pessoa achava que eu sabia de determinada coisa, quando eu não sabia, quando eu nunca nem tinha ouvido falar sobre aquilo. E a pessoa me acusou dizendo
que eu era tão ruim que eu apoiava meus filhos fazendo coisa errada. Isso quando meus meninos eram criança ainda. Quando eles estudavam, houve um problema na escola. E depois eu fiquei sabendo que, na verdade, foi a outra criança que criou o problema. E quem me falou isso foi pessoa da escola mesmo, porque a pessoa que depois veio conversar com a gente era do conselho, e ela falou que ela ia passando e tinha visto o outro criando problema com meu filho, com a minha filha, e ela então interrompeu e depois chamou os pais para conversar. Mas na cabeça da outra pessoa, era eu quem tinha denunciado, quando eu nem sabia daquilo. Então, essa situação de Abraão, ela acontece nos nossos dias. Então é bom, queridos, que antes que a gente fale, a gente pense primeiro. Procure saber se realmente aquela palavra tem fundamento, se houve um problema entre alguém que pertence à nossa família, principalmente filhos, empregados. É bom em que a gente faça um exame para não fazer juízo errado e culpar a outra pessoa por coisa que ela não sabe, que ela nunca ouviu. E diante daquela situação, Abraão deu o caso por encerrado e ele fez a aliança com Abimeleque. E as coisas dali para frente continuaram normais. Mas se não tivesse tido aquela conversa, Abraão levaria por anos e mais anos aquela ideia de que ele sabia, quando na verdade ele não estava sabendo do assunto. E então, queridos, a palavra de Deus, ela nos diz: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se não ouvir, leva ainda contigo 2 pessoas. Se não ouvir, leva a igreja. E se não ouvir, a igreja considera como gentil e publicano. Isso quando é caso entre cristãos. Quando é problema que envolve pessoas não cristãos, a gente precisa de redobrar ainda mais a nossa prudência e pedir sabedoria e discernimento para resolver a questão, para que essa situação ela não seja pior, ela não venha se desenvolver em um problema de relacionamentos mais sério no futuro. Até porque a palavra de Deus diz o seguinte: tudo que você quiser que as pessoas vos façam, seja você primeiro fazer. Se eu quero tratar bem, eu devo tratar bem. Se eu quero que alguém me saude, eu devo ser o primeiro a saudá-lo. Se eu quero que alguém fale bem de mim, eu preciso ser o primeiro a falar bem. Se eu quero que as pessoas me considerem e me procurem para resolver o que elas ouviram, que pode ser mentira ou verdade, eu também devo proceder da mesma forma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.